Ele se descobriu médium aos 29 anos de idade e hoje recebe cartas e mensagens direto do plano espiritual. A gente vai conhecer o meu amigo Raul Correia, então fica ligadinho que o Padiquinho já começou. Como é que você tá? Vamos começar com essa pergunta. Eu tô com uma leve dor de barriga, mas tô ótimo. Cocô, inicialmente no programa a gente começa falando sobre isso, é isso, um programa que é sobre espiritualidade. Ah, tá bom, vai. Tô ótimo. Tá ótimo, vamos dar essa pergunta. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Primeiro eu quero te agradecer por topar conversar comigo. Eu sei que pra você, como seu amigo pessoal, estar aqui é um grande desafio. Sim. Eu talvez tenha que pagar uma pizza quando sair daqui, né? Mas eu acho que vai valer muito o conteúdo. Eu anunciei o programa, eu comecei falando o programa que você se descobriu médium há 4 anos atrás e que você atualmente recebe mensagens, cartas, número de Mega Sena da galera do lance espiritual. Vamos entender como é que começa isso? Você falou pra mim que na infância você já tinha meio que uma ideia disso ou eu tô falando besteira? Não, assim, na verdade, a gente percebe muito tempo depois, né? Acho Sim. que quando a gente tá passando pelas causas que a gente vai vivenciando naquela época, a gente acha que é só um filme de terror, um desenho que a gente assistiu que mexeu com a cabeça, mas com o tempo a gente vai... Hoje a gente vai olhando pra trás, aquilo já era, entendeu? A gente vai conseguindo reconhecer certas... Aquele amigo imaginário talvez fosse meu bisavô, alguma coisa assim, é Talvez isso? não fosse tão imaginário assim. Talvez Sim. aquela cutucada noturna não fosse um amigo imaginário, fosse o vizinho, amiguinho do lado. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Você, quando criança, teve experiências? Se eu falar experiência mediúnica, tá certo? Sim, Ok. sim. Então, teve? Sim, eu tive dois episódios assim. Eu tinha acho que 8, 9 anos, eu tava chegando em casa brincando com a molecada na rua. Eu entro na cozinha e vejo um vulto correndo. Eu achei que era um ladrão quando eu fui olhar assim, eu vi que ele me olhou e se jogou no sofá e fez assim, ó. Um vulto? Que na verdade era uma sombra. Tá. E aí ele deitou no sofá, fez assim, e eu percebi um sorriso, mas era todo preto. Credo. Eu dei um passo pra trás e falei, gente, é um ladrão. Quando eu olhei de novo, não tava mais. Eu fui lá pra ver onde ele tava, e o sofá estava como se alguém tivesse deitado. Eu saí correndo e só voltei pro quarto. Mas aí você pra foi casa. corajoso, né, linda? Você foi atrás do vulto até a Foi. sala, foi perto do sofá. Eu já tava em Saquarema há muito tempo, não Não tinha tinha condição. ninguém em casa, então eu falei assim, Mais um motivo. hoje talvez não iria também. Tá. Ah, mas hoje você tem ligação direta. Você fala, tudo bem, querido? O que você quer? Você quer um passe? Você quer me dar um recado? Hoje Pra é um quem pouquinho quer? mais fácil de reconhecer certas coisas, mas na Aham. época eu acho que eu tava só com animação de criança. Eu falei, que isso? E aí quando eu vi que não tinha ninguém, eu falei, opa, fugi, esperei minha avó chegar. Vó, vi um vulto. Ela falou, menina, toma um Gatorade que isso é falta de vitamina. Provavelmente. O Biotônico ponto... Biotônico, Fontoura, isso mostra muito sobre a nossa idade. Produção, eu não tô tendo meu retorno aqui. Alguém me ajuda, please? Quando eu anuncio você como médium, e a gente conversou sobre isso antes de fazer essa entrevista, você falou, não sei, por que é difícil você se assumir hoje, com o conhecimento que você tem, como um médium? Não é que seja difícil, na verdade, é a forma como as pessoas colocam as expectativas delas sobre esse tipo de título ou reconhecimento. Na Uhum. verdade, quando a gente fala de mediunidade, é uma faculdade inerente de qualquer ser humano. Isso é espiritual, mas ele também é biológico. Tem estudos hoje da USP que falam sobre as captações extrasensoriais dentro de uma glândula no cérebro e tudo mais. Então, falar que particularmente uma pessoa só é médium, eu acho isso um pouco, Prepotente. talvez. Mas eu não tenho, hoje eu não tenho problema com isso. É mais a minha, como as pessoas vão receber isso? Mas que eu também já tô, tá tudo bem. Tá tranquilo. É. Você recebe muito pedido de carta? Não cite meu nome que a gente tá ao vivo. As pessoas, quando entendem que você tem uma ligação mais forte com o divino, olham pra você e falam, vó, talvez, minha bisa, não? Não tem isso? Tem uma pessoa. Tem uma pessoa, não vai expor meu marido aqui, né? O Anderson não precisa saber disso, e pra quem tá em casa não sabe, mas o Anderson, quando ele vê o Raul, ele tem uma lista de perguntas e ele vai falando aquilo e quer saber sobre o universo, segredo do universo.
A gente falou você crianças, teve algumas experiências, adolescência a gente também teve isso. Sim, e foi bem significativa, que foi um contato que eu tive com o pai de uma professora que eu não conhecia. Eu sei dessa história. A gente pode contar essa história? Não sei, pode? Pode. Se você acha que pode, diz que um. A gente pode, a gente precisa citar o nome da Sim, Rosana, mas assim, a gente pode trazer essa história que eu acho essa história sensacional. tá. E tudo começou em outono, não, Não, brincadeira. o ano era 82 e era uma noite de outono. Vai. Eu tava no colegial, entrando no segundo colegial. Pra quem não lembra, é ensino médio, tá? Segundo Galera ano do ensino nova. médio, isso. E era um colégio novo, eu tava, tipo, na primeira semana de aula conhecendo os professores. E ainda não decorava o nome direito e tal. Aí eu tava em casa à tarde, e do nada deu um blackout assim, e eu me vi no, num local, e esse local era conhecido assim, e tinha um senhorzinho lá falando comigo. E aí ele falava, fala pra ela que eu já tô bem, que tá tudo bem, pra ela ficar calma, tal, tal, tal. E eu olhei pra ele e falei, Calma. tipo, ela quem? E ele falou o nome não me recordo mesmo, não tô lembrando. Rosana. Vamos chamar de Vamos chamar Rosana. de Rosana. Vamos trazer uma Isso, Rosana pra gente aqui agora. isso. E aí eu voltei assim, tava assistindo video show, não Nossa, esqueça, a Miguel Falabella fez assim, você falou, estou me identificando com ele. tava ali. E aquilo pra mim foi uma sensação como se fosse uma ideia, uma ideia, um pensamento, uma criação, sabe? Uhum. Uma coisa imaginativa, não foi nada. Eu pensei naquilo, continuei assistindo o programa, vida que segue. Só que começou a dar uma sensação de querer falar sobre isso toda vez que eu via a professora. Porque Uhum. ele não, eu não lembro se ele falou o nome, eu lembro que ele falou, fala pra ela, fala pra ela, fala pra ela, e quando eu volto, me vem ela na cabeça. Então, na verdade, ele não falou Rosana ali, veio uma Rosana depois Uhum. dessa visão. E aí, toda vez que eu via essa professora, eu ficava angustiado. Tinha uma amiga na época que era espírita e a gente conversou sobre isso. Ela falou: você tem que falar, tá sentindo e tal. Eu falei: mas eu não sei como é que eu falo sobre isso. Ela falou: quer que eu te ajude? Quero. Acabou a aula, ela vira e fala: professora, o Raul tem um negócio pra te falar. E levanta e sai andando. Maravilhosa E essa aí, eu amiga. fiquei ali com ela. Eventualmente, eu consegui conversar, explicar o que aconteceu. E ela começa a chorar, ela me abraça e ela fala, é o meu pai. Ela pergunta como ele era, tal, 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 onde estava, e eu falo isso. E aí ela começa a chorar, ela fala que era o pai dela e que ela tinha um medo, um receio muito grande de achar que ele estava sofrendo pela forma como ele tinha falecido na época e assim, foi no local onde ele faleceu a visão que eu tinha. Eu não sabia, foi Uhum. quando eu falei, ela disse, e aquilo foi muito significativo para mim. Mudou alguma coisa? Naquela época, não, porque eu ignorei completamente e segui a minha vida até. Então, era isso que eu ia te perguntar. Como é que você recebe uma mensagem, que realmente era uma mensagem, né? Chegou na pessoa e realmente tudo aquilo. Você fala, "Ah, beleza, eu vou ver TV Globinho, que pra mim tá tudo Foi tranquilo." exatamente isso. Você não tinha noção da importância do que era aquilo. Não, eu não tinha noção de como que eu tinha sido usado naquele momento para aquele feito. Aquilo foi só curioso para mim. Entendi. Eu falei, pô, legal, acabou, beijo. E Hum. segui a vida. Tá, eu ficaria traumatizado e terapia pro resto da minha vida. A vida seguiu, você se tornou um homem adulto, um homem feito, né? Sim, Peitos. Você foi casado, sim, né? O seu marido faleceu de Covid. exato. Depois desse falecimento, depois desse rompimento, depois, você acha que você toma as rédeas de realmente do seu dom? Eu sempre falei porque eu sei que é um dom, né? Não sei se essa é a conotação correta. Mas depois desse rompimento, né? Você acha que você se apodera desse dom? Eu acho que ele teve um significado muito importante. Esse dom que você fala, né? A mediunidade ela começou a dar as caras um pouco antes Uhum. desse fato por si. Foi quando eu comecei a dar vazão para isso, a estudar isso de novo. Eu sempre estudei a vida inteira, sempre gostei de espiritualidade, mas nunca foi uma pauta muito relevante na minha vida. Queria estudar, queria trabalhar, queria viver a vida de casado, e nunca foi O o foco. foco. E de repente, quando eu tô morando no interior, com uma vida mais tranquila, a mediunidade começa a pipocar. E lá naquela época eu dei vazão para a psicografia.
que era uma coisa que um dia eu estava estudando à tarde, anotando um livro que eu estava estudando e copiando alguns trechos, do nada eu pisco e escrevi 3 folhas. Gente, o pessoal em casa pirando, agora piscou 3 folhas aqui. E aí eu comecei a ler aquilo e eu não lembrava, assim, era Aham. como se fosse um resumo, uma explicação, só que eu não lembrava. E aí eu fui falar com o pessoal da época do lugar que eu estava frequentando e disseram, Raul, faça isso. E aí tá. Então, uma vez por semana, eu me dedicava ali, um horário específico, porque eles sempre falam que a espiritualidade, ela é muito certinha, né? Ela é muito metódica para certas coisas, e isso era uma delas. E aí eu combinei um horário, um dia na semana, e comecei a me dispor para Receber essas essas mensagens. mensagens. E começou a vir. Uhum. Então, naquele período, antes, eu já estava começando a dar vazão. Quando acontece o falecimento, é um momento muito nebuloso para mim, no qual eu me afasto um pouco, porque eu fico com raiva. E aí Uhum. depois que eu me toco, eu falo, pô, não. E aí eu abraço de novo. Eu vou fazer uma pergunta que talvez eu saiba a resposta, mas eu acho que é importante a gente falar. Você falou que você se revoltou com a morte do Danilo. Sim. É, por você já ter uma ligação com o mundo espiritual, a raiva era essa? Por terem levado ele ou por ninguém ter te avisado que ele ia? Sim. Os avisos, eles são feitos e a gente não quer aceitá-los. Uhum. Na verdade, hoje, quando eu olho, eu percebo algumas coisas, mas o grande fato é, por quê? Por que comigo? Por que com ele? Por que com a gente? E a gente se revolta, na verdade, com esses questionamentos. Uhum. Foi muito significativo quando ele vai embora e tava indo ainda me cuidar, também tava me tratando do Covid, e aí eu vou num posto de saúde tomar um antibiótico e vejo uma moradora de rua alucinada ali sozinha, toda suja, falando, e eu me questiono por que que ela tá aqui e ele não? E eu, Uhum. eu questionei aquilo com raiva. E na mesma hora a espiritualidade veio e falou: porque ninguém tá aqui passando férias. A gente tá aqui para aprender alguma coisa. Ela está aqui porque ela ainda precisa aprender. E todo o aparato que eu tive de cuidado, de assistência, foi para me mostrar que o processo, ele é de quem vai, não é de quem fica. A gente toma esse protagonismo e sofre, tal, 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 mas é sobre quem foi, não é sobre a gente. Quem fica, a gente tem que continuar seguindo. Então, demorou um pouco para eu ajustar isso, para eu entender, para eu respeitar o processo. E quando isso aconteceu, foi que começou a fluir de novo para mim. E como é que consegue ter essa evolução? Porque eu tô ouvindo você falar, e novamente eu repito, eu conheço o Raul, então essa conversa que a gente tá tendo aqui é mais uma conversa que a gente tem na nossa casa. É por isso que eu insisti tanto pra ele vir aqui, porque eu acho que isso tem que ir para outros lugares. Mas essa evolução de. A pessoa morreu, é o processo dela. Que bom, muito obrigado por ter estado aqui. Como é que chega nesse nível de evolução, Raul? Como é que. Eu tive perdas muito significativas no ano passado, e a todo momento que eu te vejo, eu falo, vó. Tipo, e eu ainda espero essa comunicação. Para mim, ainda é uma coisa não dissolvida. Eu ainda tenho esse questionamento que você teve, por que ela? Porque apesar de estar já na capa do urubu, mas eu O tenho o apego. apego, né, da pessoa tá aqui vegetando assim, mas tá aqui, eu tô vendo. Não sei se tem uma fórmula para isso, mas qual que é o caminho pra gente chegar e olhar e falar muito obrigado por tudo, cumprir sua missão e vai encontrar Milton Nascimento, que ainda nem faleceu. Eu acho que o processo, para eu conseguir me libertar da dor do luto, eu acho que é você conseguir enxergar a vida apesar da dor. Esse foi um lema que eu peguei para mim. Então, apesar da angústia, da tristeza, da saudade, eu vou viver por mim e por ele. Então, acho que você respeitar que você ficou é muito importante. Respeitar que essas pessoas passaram pela sua vida e elas vivem através de você, pela história que você traz com ela, pelo tanto que aquela pessoa modificou e é significativa para você. Eu acho que a gente tem que seguir e ser um outdoor dessas pessoas que a gente ama, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que para mim foi muito importante de conseguir levar. E eu falei que ele ia chorar, no caso que a gente tá chorando, no caso sou eu. Mas eu sou bem chorão. Então a gente precisa desse corte aqui porque até o final do, até o final do programa.
Eu vou bater nessa tecla de novo. Eu pedi uma coisa pra você de aniversário, Uhum. né? Eu falei que eu queria muito receber uma mensagem da minha bisavó, que já se foi, esse ano faz 10 anos que ela foi embora, e eu nunca efetivamente consegui ter isso. Apesar de eu achar que eu tenho um campo aberto, que eu tenho uma intuição, uma percepção muito. Eu não consegui ter isso. Por que que a gente consegue. E aí, não sei se a pergunta é essa, tá? Por que que você consegue ter essa. E eu não consigo? Por que que é diferente pra cada pessoa? Por que que eu não consigo ficar aqui e falar: Oi, oi, Vó, tudo bom? Como é que tá? Por que que comigo não funciona assim? Eu acho que uma coisa só pra eu levantar quando você brinca, me dá uma carta, minha avó. Não sou eu que decido. É a Uhum. mesma coisa da gente chegar e falar, vamos falar com o Silvio, ali no SBT? É inatingível, não dá. Não é só a nossa vontade, é disponibilidade. A gente tem que lembrar que no mundo espiritual continua os processos de aprendizagem, de trabalho, de entendimento. Cada um está no seu processo. O físico, o corpo, é só uma outra forma da gente enxergar que a gente Uhum. precisa passar ali. Quando a gente vai para outro lado, continua. Então, aqui o processo daquela pessoa que está lá e o nosso precisa estar alinhado o momento certo para você, o momento certo para aquela pessoa, para esse encontro acontecer. Então, nesse momento, quando você fala, eu queria uma carta de fulano, não existe um. Ainda não há um WhatsApp pra gente falar, vamos pedir, vamos ver o que acontece, Uhum. porque tá em outro processo. A gente não sabe nem se a pessoa continua, se ela encarna de novo, se ela está dormindo. A gente não sabe que sofrimento, se há sofrimento. Então, é, 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 a gente tem que esperar. O Chico já falava há muito tempo, espera o telefone tocar de lá pra cá. Não é uma coisa que a gente pode escolher, a gente pode pedir, a gente pode. E aí, é a sensibilidade de você perceber os sinais. Algumas pessoas têm a mediunidade mais ostensiva e conseguem perceber energeticamente, espiritualmente as coisas, mas tem gente que não. E aí a gente vai perceber os sinais através de um trecho de uma música, da fala de um programa de TV, de um vizinho, de um amigo. Então, as coisas elas vêm pra gente no momento que a gente precisa, da forma que a gente precisa. Então, a gente precisa aprender a aceitar essas coisas. Então, independente de conectar com uma outra consciência ou não, o fato é de que o universo ele conspira para que a coisa aconteça como ela tem que acontecer. Que fala agora? Eu tenho duas perguntas. Tá? Você está falando ou é alguém que está trazendo pra gente essa sabedoria? Primeira pergunta. E a segunda pergunta: tem mais gente aqui? Só pra gente entender. Sou eu, Você claro. que está falando. Acredito que sim, porque Até onde você sabe. eu me sinto aqui. Tá. Então, E claro que tem. Tem uma galera que fala: ih, isso aqui não responde. Isso aqui já. Tem. Isso aqui não pode. Sempre tem. Temos, mas. Vó? Não, tá vendo? Tá. Não, só pra garantir se minha avó realmente tá fazendo outra coisa da vida dele. Vamos falar sobre religião? Vamos. Religião é tudo igual? O propósito dela deveria ser o mesmo, que é religar ao divino. Agora, não são iguais, porque a gente cria tanto empecilho para as coisas. A gente Uhum. cria tanta regra, a gente. E aí eu até preciso assumir aqui, não sei se cabe falar, mas eu sou uma pessoa um pouquinho contra o ortodoxo, o padrão, né? Eu não gosto muito de regras em alguns sentidos. E eu acho que toda religião que te traz dogmas, que te prende, que te castra, não são tão. Você está se referindo àquelas religiões que falam não pode cortar o cabelo, não pode usar isso, não pode usar batom, é isso? Sim, não. Por quê? Porque se aquilo faz sentido pra você naquele momento, está tudo certo. Eu acho que a partir do momento que você fala, adoro cantar, e eu queria cantar de calça, ou queria cantar com cabelo longo, queria pôr uma maquiagem. Tudo que você quer se expressar e existe uma regra que te poda mediante uma coisa religiosa, mediante um Deus, aquilo tudo, aí você precisa repensar se aquilo faz sentido real. Se fere a sua existência, a sua expressão, talvez não seja de Deus. Uhum. Porque eu acho que a gente tem que começar a perceber que a conexão com Deus, ela é inerente do ser humano.
Eu brinco que a espiritualidade, para mim, é como se fosse a gravidade. A gente não vê, às vezes pode falar, não acredito, mas ela existe e influencia você independente do que você acha. A mesma coisa a gravidade. Então, assim, você não vê a gravidade, mas você sente. As pessoas às vezes não percebem que estão sendo influenciadas, mas elas estão. Então, precisa-se ter esse autoconhecimento do quanto que aquilo te influencia. Se fere, de novo, se fere sua existência, pode ser que não seja de Deus. Em resumo, não vá na fogueira santa e dê seu carro. Tá? Porque você vai andar de ônibus, eles vão andar de carro importado. Resumindo, era isso. Né? A gente sabe que alguém tinha que falar. Eu fiz algumas anotações aqui pra gente poder ter um norte, mas eu acho que vai fluir muito mais. Eu não quero mais saber dessas fichas, saia daqui. Eu tenho não é rotina, porque eu no começo não fazia isso todo dia. Mas eu aprendi desde pequeno que a gente tem um anjo da guarda. Né? Eu aprendi a orar para o anjo da guarda. E como criança, eu crio uma imagem do anjo da guarda que a gente vê no livro, que a gente vê no filme e tudo mais. O que seria um anjo da guarda, Raul? O meu entendimento de anjo da guarda é aquele ser que está ali para te guardar realmente. Então, quando muita gente fala, tem o pensamento coletivo de que o anjo da guarda ou ele é uma criança, ou ele é um anjinho de cabelinho encaracolado, né, Ou ele é asinha, Cauã Raymond, ou ele... ou ele é Ok. Pedro Pascal, que a gente tá na moda agora, pode Ok. ser. Então, eles imprimem o que está no nosso imaginário para Uhum. facilitar se precisar um contato, algum processo. Isso existe. Mas é a consciência, é o ser que está ali do seu lado para te guiar, te proteger e tentar fazer com que você cumpra o que você precisa cumprir aqui. O negócio do cumprir, Hum. eu entendo e eu acredito, você sabe disso, que a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir, pra, né, cumprir uma missão e tudo mais. Não dava só pra vir passear, não, gente? Não dava só pra vir aqui, ó, ih, tô na brisa, passear na Xuxa da vida. De repente aqui, a milionária. Não dava só pra... Por que que Xuxa veio Xuxa e eu vim morando aqui na Teixeira de Freitas? Por que que... Diz que é verdade, tem uma fila lá em cima, que você fala assim, eu quero... Você escolhe a vida que você vai ter? É impossível. É impossível ter escolhido a família que eu escolhi pra ter nascido pobre, não tem como. A gente, na verdade, a gente brinca que escolhe a nossa vida, mas na verdade a gente escolhe as nossas batalhas. É impossível. Eu não posso ter escolhido. Eu devia estar muito louco, devia ter prestando alguma atenção em alguma outra coisa. Tá. Alguém falou, quem quer vir pobre cagado? Eu falei, ah, vamos botar meu nome. Eu tava aqui intertido com alguma coisa. Não pode ser. É isso. Tá. Existe muito mais por trás desse contexto. E quando a gente fala só, eu escolhi como assim eu escolhi? Nesse momento, você que enfrente hoje tem um pouco de ranço dessas suas escolhas, Muito ranço, não é pouco. mas é o que está te trazendo aprendizado. Hum. Então, tudo bem que você adoraria aprender mais coisas em Paris, viajando em Gente, Dubai, aprender na com o Mickey do Disney. meu lado seria como? Seria um aprendizado muito mais fácil. O Aham. pessoal não vê isso, gente. O pessoal me bota aqui comendo miojo, me bota comendo um croissant. É ali que o aprendizado É está. ali que o aprendizado vem, é ali, gente. Entende? Na próxima, de repente, deixa Não, esse. na próxima não, vamos nessa, porque eu não sei como é que vem na próxima, que eu tô reclamando dessa, Aí, de eu já pensei nisso, sabia? Às vezes eu acordo de manhã e falo, eu vou parar de reclamar. Porque Deus vai olhar assim, tá achando ruim, lindo? Deixa eu fazer aqui, plim. É assim que as coisas acontecem, inclusive. Deus fica sentado aqui no negócio e fala, isso aqui, e vou quebrar uma perna, pá. que é real. Óbvio. Né, como se eu tivesse detenção de todo. Não, gente, é a Não, minha é a experiência. Não percepção. estamos a fim de doutrinar ninguém, Exato. mas o Pix do Raul tá aqui embaixo, ele faz consulta. Mentira. A minha visão é que, na realidade, eu acho que o processo de julgamento é um grande espelhão. Quando você acha que vai ser Deus que vai te julgar, você entra lá e fala, ih, Cadê Deus, gente? e aí a gente Você se encontra julga. Aguinaldo Timóteo na porta do céu. É isso. Tá. Tá, Você não. vem clamando Deus e E vem tá você, Michael e Jackson. vem você mesmo, ferido, que começa a olhar tudo que você fez de errado, começa a vir muita culpa, começa a vir muita Quando angústia, chega lá, quando chega no lá. telão. Que passa no Exato. telão com o que a gente fez. Eu fiquei Isso, sabendo e aí disso. você vê tudo aquilo e você fala, cara, que merda. Preciso vir pobre. Não, não dá pra ser assim não. Preciso assim, preciso assado. Eu devia estar vendo um filme de outra pessoa.
Eu devia estar vendo um filme, sei lá, de quem, pra falar, aí, cara, não pode ser algo. E é por isso que a gente não lembra das outras vidas. É, O é tal do déjà vu. eu brinco que é um errinho na Matrix. Tá, Sabe? Deu aquele entendi. lagzinho só. Opa, Hum, já conheci essa pessoa aqui, eu já. já vi essa cena. Já. Ok. Isso é real. Existe, Temos sim, sim, isso. sim. São Ok. captações, mas que influenciam pra gente hoje? Depende. Depende. Se eu quiser alguma coisa a meu favor, eu falei, isso aqui já vi. Não quero. E mesmo não sabendo, às vezes eu uso com meu marido isso. Vamos em tal lugar, não posso. Já tive lá, é um déjà vu, não posso ir mais. Tive uma sensação que Ah, não acabei de ter sai. uma sensação. Ih, doeu meu peito esquerdo. É coisa ruim. Vamos voltar a falar das cartas que você recebe. Eu sei que você tem um caderno, 27 cadernos, com muita coisa que você vem recebendo. E geralmente não são, assim, são mensagens, mas não exatamente direcionadas para alguém. São mensagens. Sim, E hoje você transformou essas mensagens num Instagram, que é o Além das Palavras, onde você coloca a voz e você fala, você lê essas mensagens. sim. Como é que é hoje isso pra você, Raul? Como é que você. Ou você falou que em algum momento você estava escrevendo um livro, você apagou e tinha 17 folhas de um livro que você publicou, inclusive. Como é que é hoje você, muito mais consciente, e eu vou continuar chamando de dom, porque pra mim é um dom. Como é que é hoje esse processo? Existe esse negócio do apagão? Hoje é uma coisa mais consciente? Hoje você fala, não vou escrever isso, não tem como, não vou mandar esse recado, chama outra pessoa. Tá, vamos lá. Bastante perguntas. Quando eu comecei a escrever esses textos, eu comecei a ver ensinamentos ali. E para mim, naquele momento, fazia muito sentido. Era uma fase que a gente estava no meio de um lockdown, não tinha centro, não tinha nada, e eu estava ali comigo mesmo e na ânsia de querer aprender muito, e a mediunidade ali pipocando. E aí eu dei vazão para isso, e aí eu comecei a receber esses textos, e assim, o que você chama de carta, para mim, são só textos, mensagens, porque elas vêm, o processo o meu processo é um grande bloco de ideia, e aí vai diluindo aqui dentro e eu vou escrevendo aquilo. Então é como se eu estivesse recebendo uma frase, ó, assim, assado, e eu escrevo muito rápido. Aí depois eu paro, às vezes eu leio, às vezes eu fico, próximo, vai, escrevo aquele monte de mensagem e tem nomes variados e tal, mas são sempre mensagens edificantes, de ensinamento. E Só se por acaso bater alguma coisa aqui em você. Se você sentir a vontade, é a Pronto. Anabela, Maria, Nicolas, Kleber e também tem a Dona Márcia. Se de repente vir, porque Senti é isso. aqui. Se sentir, fica à vontade. Você falou que você ouve. E aí eu vou perguntar para uma questão de informação. Você ouve, alguém fala. Ou é uma intuição, ou é um sentimento, é uma dormência? Como é que é essa conexão? É assim, ó. Eu vou falar em voz alta, mas isso é tudo na cabeça. Então é como se eu estivesse aqui. Ah, que dia bonito, agradável. Acho que eu vou ouvir música. E do nada vem um assim, ó. O momento edificante da vida vem. Blá, 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 blá. É tipo mudou de rádio. Você colocou numa Exato. Saudade Pum, FM, tem. isso. Tá. E aí, mas isso dentro do processo mediúnico. Eu tô ali concentrado, me conectando, esperando acontecer. Não é algo que você tá na fila do Bradesco e você recebe uma mensagem. Não, não. Tá. Você tem que Sim. parar, se concentrar e falar, beleza, estou com o canal aberto. Para aquele momento, sim, É porque isso. tem todo um quesito energético que precisa acontecer, todo um equilíbrio para você estar focado, porque senão começa a ter ruído. O treino do processo da psicografia, principalmente, é você conseguir se dispor de você e deixar que a mensagem venha e você apenas escreva a mensagem. Então, eu sempre falo que o processo da mediunidade é um processo de autoconhecimento. Quanto Uhum. mais você se conhece, se percebe, se entende, mais fácil é você perceber o que não é seu e conseguir compreender a mensagem melhor. Então a gente entende que todo mundo pode ser um médium? Exato. E aí a gente precisa definir um pouquinho o que que é a mediunidade e o que que é a paranormalidade, que é uma coisa meio que se perde. Quando a gente fala em mediunidade, a gente está falando em comunicação entre consciências. De um desencarnado para um encarnado, ou de um morto para um vivo, ou de um espírito para uma pessoa. Esse é um processo mediúnico. Ou de um vulto na sala da avó pra uma criança de 8 anos. Exato. Entendi. E aí ele pode se dar de diversas formas. Você pode ver, você pode ouvir, você pode sentir. Ah, arrepiei. Opa.
Isso não, a gente não precisa caracterizar isso como uma comunicação Estou em mediúnica. casa. E espírito, hein? Acabou de passar aqui o Exato, espírito. calma, galera, Não é não é isso, isso. calma. Mas ela se manifesta de diversas formas. A gente tem 5 sentidos, os 5 sentidos podem ser ativados de diferentes formas para gerar uma comunicação. Então, um cheiro específico, um som específico, uma música que vem, uma palavra. Se isso caracterizar uma comunicação, mediúnico. Se não for uma comunicação, se for uma percepção, uma sensação, você está conversando com alguém, você sente aquele mal-estar, essa pessoa não está querendo bem. Isso não é mediúnico, isso é paranormal. Isso é o paranormal, o termo paranormal é além do normal. O que é o normal? Os 5 sentidos. O que passa disso seria paranormal. A nossa intuição ela é paranormal. E todo mundo tem, todo mundo fala, confia na intuição. Até as pessoas que falam, não acreditam em nada, não sei o que, mas a intuição existe. A intuição é porque eu já tive. Todo mundo tem essas percepções, é que a gente não presta atenção nelas. E quando você estuda os fenômenos mediúnicos, você começa a ficar mais atento. E você, é isso, tá, tem alguém aqui, ok. E aí você começa Você acha importante a oração, Raul? muito. Por quê? Eu acho que a oração, ela te coloca numa conexão com o divino instantânea. Em qualquer situação que você tiver, é quando você... A gente vive um mar de frequências. Então é como se você tivesse ali num momento, supondo que você está num momento ruim, e você faz uma oração, você aumenta a frequência ali para se conectar com algo divino e melhorar as suas percepções, até para receber uma ajuda. Eu, quando criança, eu tinha muito uma imagem. Eu tenho uma imagem da minha bisavó. A minha bisavó. E acho que foi assim que eu aprendi a me comunicar com Deus, com uma energia maior que rege isso. A minha bisavó, ela ia pra janela, né? Ela estendia as mãos e olhava pro céu. E eu tenho essa imagem muito nítida na minha... Eu vivi isso milhares de vezes. E foi dessa forma que eu aprendi a conversar com Deus. Então eu tenho o Pai Nosso, eu tenho a Ave Maria, eu tenho a oração do Anjo da Guarda, mas na hora de conversar eu falo: senta aí, querido. Senta aí que tá dando merda, vamos conversar? Vamos entender? E pra mim sempre funcionou. E eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido da conexão, da necessidade disso. E você me trouxe essa informação. Obviamente que a gente entende que naquele momento não foi você, alguém falou, fala pra esse gato rezar, que, né? Pá, pra ele desconectar de novo. E quando você me trouxe, e eu não lembro se você sabia disso, eu me emocionei muito com aquilo. Porque quando você olhou pra mim e falou assim, volta a olhar pro céu, volta, conversa, volta a fazer isso. Você me falou, não sei se você lembra disso. Ah, sabemos que não era você, agora eu fiquei um pouco cagado. Mas assim, quando você falou assim, volta a olhar para o céu, volta a conversar, volta a fazer o que você fazia. Não sei se você tem noção do que significou isso. Mas a partir daquele dia, meu marido tá aqui, ele pode provar. Todas as noites antes de dormir, eu vou pra varanda do meu prédio, eu olho pro céu e eu converso com Deus. Você acabou de olhar pra cá, talvez pra cá, tem uma galera aqui, é isso? Tá, tô um pouco arrepiado agora. E eu comecei a fazer isso e muito discretamente, assim, eu sinto uma diferença, eu sinto, é um e-mail que chega de trabalho, é uma ligação que toca para um trabalho, para um outro lugar, é uma tranquilidade Um maior, afago. é um sono que, e eu não tô, assim, gente, tá tudo certo, quem não acredita, a questão não é doutrinar ninguém, a gente tá apenas dividindo experiências, para isso que o Raul tá aqui, e eu tô dividindo a minha com você. Eu já te falei isso ao vivo, né, na nossa vida, mas eu vou deixar registrado pro resto da vida, porque isso aqui vai ficar, né? Eu vou morrer, vocês vão estar me vendo. Espero não morrer tão cedo. Se você tiver achando que eu vou morrer mais cedo, você faz um sinal, tá? Isso é um sinal? Espero que não, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas a importância que você sempre teve na minha vida como amigo, e agora temos um plus. Né? Essa calmaria, essa coisa que você. O Anderson tá aqui, ele não fez uma foto e um vídeo até agora desse bastidor. Porque ele tá aqui assim, ó. Vidrado. E você tá vidrado em você, e eu espero que isso esteja chegando em casa. Porque é muito gostoso ouvir você falar. Porque você traz um assunto sobre espiritualidade, sobre a conexão, que eu tenho um problema muito sério com isso, o desapego, quem tá lá, porque foi, né? E você traz uma coisa tipo,
tudo certo, é isso, é o processo. Vamos ficar aqui, em algum momento você vai encontrar com a galera, ou talvez não, né? Talvez não me traz um probleminha. A minha produção está levantando a plaquinha do intervalo, é isso, produção? É isso, então a gente vai para o Deixa eu mostrar aqui, daqui. Olha o pessoal da produção que eles escrevem. Mostra aqui, ó, a minha câmera. 35 minutos, te amo. Maravilhoso! Então, ó, não sai daí que a gente já volta, tá? E deixa eu aproveitar que você está no intervalo desse super conteúdo realizado aqui na PAN Fluxo de Ideias. Eu quero te convidar para conhecer outros programas que a gente faz aqui com tanto amor e carinho para você. Vai lá no nosso endereço do YouTube, na nossa grade de programas e descobre um montão de coisa bacana. E se você quer anunciar, tem uma marca de sucesso, a Pump tem um lugar para você. Então, ó, o telefone está aqui. Entre em contato com a gente para ter mais informações, para ter o seu produto anunciado aqui nos intervalos dos nossos conteúdos. Estamos de volta com meu amigo Raul Correia. Eu lembro se eu falei seu nome quando a gente começou? Acho que não, né? Não. Ah, eu falei na introdução, porque a gente tá aqui a papo de comadre, tá? A gente fica aqui se deixar até às 11 horas da noite com comida que a gente vai pedir já já. E essa entrevista, ela tá tão gostosa, tá tão leve, que eu espero que esteja chegando aí na casa de vocês, que vocês estejam amando tanto quanto eu tô amando. Eu tenho uma pergunta que de repente seja a dúvida de muita gente, eu não sei como você vai responder, você que lute. Existe céu e inferno? Existem estados mentais de céu e inferno. E para cada. Preciso de mais informação. Tá. E para cada ser humano vai ter um estado de céu e inferno diferente. Quando a gente acha, de novo, isso não é uma doutrina, isso não é específico, isso é meu ponto de vista. Quando você tá mal, você vai morrer. Quando você tá mal, quando você tá com raiva, quando você tá com depressão naquele momento, aí deprimido, você está no inferno. Quando você tá em êxtase, aconteceu uma coisa que você queria muito, do jeito certo, com as pessoas certas, você está no céu. E essa percepção, essas sensações, elas perduram pós-morte. Então, se você é uma pessoa mesquinha, medíocre, invejosa, enraigada com alguma coisa material muito forte, Oi, Bolsonaro, tudo bom? Não, só queria ilustrar. e você vai pra lá, essas percepções são as que você vai ter refletido no seu redor. A mesma coisa é o oposto. Se você é uma pessoa leve, se você é uma pessoa que amou muito, foi muito feliz, é muito mais fácil de você colocar em espera esses laços que, eu amo muito aquelas pessoas, queria estar muito perto dela. Mas se você tá leve, é mais fácil de você entender o processo dessa troca de lado. Uhum. E aí você tá no céu. Então, são estados mentais que a gente vive todos os dias que a gente carrega depois. Ou seja, a gente não precisa morrer pra isso. A gente pode viver isso aqui. E a gente pode trazer esse céu para as pessoas. E eu acho que é esse o grande lance que a gente esquece. A gente vive com processos muito egoístas na vida, de a minha felicidade, o que eu quero, o que é para mim. A gente esquece que a gente está inserido na realidade, no contexto das outras pessoas. Então, às vezes a gente tem um dia bosta, às vezes alguém tem um dia bosta, e a gente vai cruzar esse momento, cara, dá um sorriso, muda aquele padrão. Por mais que você tá com raiva de alguma coisa, é seu, não é dele ou dela. Então, se a gente começasse a tomar mais consciência desse processo, acho que a vida seria de uma forma geral mais leve. Eu tô um pouco de ódio de você, assim. Você tem uma clareza, uma positividade que, assim, e eu sei o que isso é, mas eu falo, gente, não tem como. Pessoa que fuma maconha embaixo do andar aqui de baixo, olhar pra ele e falar, tudo bom, querida, bom dia. Não tem como esse negócio acontecer, tá, Raul? Alguém que. Eu não sei se essa pergunta cabe, mas eu vou fazer, você que lute pra responder. A gente teve muitos casos de suicídio durante a pandemia. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas deixaram muitas outras coisas tomarem conta disso. Como é que é a espiritualidade? E aí, novamente, a gente vai entender, gente, é a opinião do Raul, tá? Não significa que seja real ou que seja verdade absoluta. Como é que a espiritualidade olha isso? A gente precisa ter uma coisa muito em voga aqui. Viver vale a pena.
E partindo desse princípio, a gente tem que entender que a gente não vive dor, a gente está na dor. Ela é um estado, ela é um momento, e aquilo não define quem você é. E a gente precisa ter essa consciência para poder perceber que a gente vive uma grande montanha-russa e vão ter momentos bons e ruins. Quando a gente estiver num momento ruim, aquilo não define tudo que a gente viveu e não define o que a gente vai viver. Então, as pessoas que tiram a própria vida, elas estão tentando fugir de uma coisa que elas veem que a única solução é aquilo. E para a espiritualidade, assim como para as pessoas talvez mais sensíveis, vão ver aquilo com muita dor. Puxa, não precisava. Tava quase, era só ter esperado um pouquinho mais. E no momento de muita angústia, de muita tristeza, a pessoa comete um ato desse e a gente fala, puxa. Então é sempre com muita dor, porque há muito esforço para que as pessoas estejam onde elas estão. Há muito esforço para que tudo que foi arquitetado aconteça como ela tem que acontecer. Acidentes acontecem? Sim. Mas nada é por acaso. Já fala que não cai uma folha da árvore de meu pai sem que ele saiba. Então a gente precisa aceitar isso, entender isso, e independente do que a gente quer, porque a gente sempre tem, de novo, aquela coisa egoísta, queria que fosse diferente, queria que fosse na Disney, mas nada é por acaso. Uhum. E a gente precisa ter muito essa clareza de que a vida é um processo de aprendizagem. Independente do estado que você está, o cara mais milionário que existe, que tem possibilidade de ter tudo, ele está passando por processos. Mas são diferentes os processos. São, mas todos são humanos. Todo mundo sofre as mesmas dores, em contextos diferentes. Mas as Um mesmas sofre em dores. Mongaguá, o outro em Maldivas. É um Exato, contexto diferente. exato. Mas a gente sempre valida o que falta na gente, material. Então a gente sempre olha para o material do outro, mas a gente esquece do contexto humano. Então quando a gente brinca, por exemplo, Neymar que tem tudo. Cara, ele deve ter muita dor de ser isolado e não saber se tem pessoas que gostam dele, qual é o sofrimento. Existe sofrimento em todo mundo. E a gente precisa tentar enxergar que, por isso que eu sempre falo, seja positivo ou não fale nada na internet com alguém que está ali do outro lado, porque a gente não sabe o esforço, a dor, a história de cada um. E isso é pra. A gente teve na semana passada a Andrea Mello. Ela começou abrindo nosso podiquinho e foi exatamente isso que eu falei no final pra ela. Ela teve uma situação de alguém que deu uma opinião, que foi falar sobre ela, e isso acarretou anos de depressão pra ela, das opiniões que ela lia em Uma rede fala. social. Uma fala. Então a gente tem muito poder na palavra. E a gente precisa ter um pouco mais de consciência sobre isso. Quero ir pra Disney ano que vem comemorar meu aniversário. O pessoal que tá aqui em volta, por favor, me ajude nisso. Temos algo que vai acontecer agora? Só pra eu entender. Porque a gente ficou aqui, ó. A gente ficou aqui, eu viria Raul até 9 horas da noite. Eu não sei como eu vou fazer esse quadro, porque não cabe. Tá? Temos um sinal? Temos um sinal apenas. Que era pra Achei que ser, era era outro. pra ser surpresa, era pra ser uma coisa tipo, ai, que susto. Mas a gente ficou aqui, acho que até Douglas entrou ali, ó, na onda, e já são 10h45, a gente precisa acabar o programa. Não sei, por mim não fazia isso aqui não, tá? Porque não tenho como perguntar se você faz ultrassom peniana. Mas assim, faz parte do programa. Certo, Então pra gente dar vambora. uma Suavizado. suavizada, a gente vai entrar numa Tá brincadeira. pesado, né? Tá nada pesado, tá maravilhoso. A gente vai sair daqui e vai continuar essa conversa lá fora, tá? Tá bom. Perguntas aleatórias, que não tem Certo. nada de espiritualidade, tá? Então você vai pegar Tá. um só, não olhe e me dá, Uhum. tá bom? Pessoal que tá em casa, me perdoa, mas faz parte da dinâmica do programa, tá bom? Aqui temos empreendedorismo. Gosto. Olha! Será que as melhores perguntas estão aqui? Talvez isso aqui você saiba. Se saio com um cara com um membro de 12 centímetros, posso processá-lo por ele não ter uma grande empresa e sim um pequeno negócio? Como é que é isso, Raul? Eu acho que a gente tem que ter um olhar empreendedor e saber que dá para ser feliz com grandes empresas e pequenos negócios. Ai, que maravilha! É isso. O importante é se divertir. É isso. O importante é se conectar. Eu já trazendo aqui, ó. O importante é a conexão, mas vale um pequeno brincalhão que um grande. Como é que é?
Como é que Um é? grande bobão. Um grande bobão. É isso, né? É isso. Tá. Mas que dá pra ensinar todos. Todos e todas e todes. Aqui a gente abraça todo mundo. Exato. Mais um saquinho, por favor. Um Senhor. papelzinho. Ô, Glória! Vamos lá. Ó! Astrologia. Eu tô adorando esse negócio de astrologia. Vamos ver o que temos aqui na astrologia. Ah! Qual a diferença entre Áries e Satanás? Você que tem ligação com a galera aí, como é que é? Cara, é tão difícil. Não, tô brincando. Lembrando que o apresentador, ele é ariano. Exatamente, Tá? Então, essa cuidado que eu dificuldade. posso cortar essa parte do programa. Cara, eu preciso ser sincero. Eu tenho muita gente de Áries em volta de mim. E são todos muito diferentes e iguais ao mesmo tempo. Muito engraçado. Mas são signos extremamente energéticos, impulsivos, maravilhosos, importantes, necessários, assim, que podiam um pouquinho de Rivotril uma hora ou outra, mas que são signos bem bacanas, assim. Um Rivotril, apenas 4 gotas. Porque vocês são muito acelerados e vocês são um pouquinho competitivos, então do nada você... Nada a ver isso aí, que você falou que eu sou acelerado. Nada a ver. Eu sou acelerado? Ó, a produção aqui, imagina, isso é maravilhoso. O pessoal tem medo de ser mandado embora. Temos... Ó, ficou 2 perguntas. Uhum. Que serão feitas? Não, uma delas, tá? Tá. Direita. Essa. Alguém tá soprando aqui atrás, é isso? Ah, entendi, o pessoal tá soprando atrás. Vamos falar sobre família. Uau. Só saiu, né? Tudo bem que não tem nada a ver o tema. Tua avó e sua tia estão vendo esse programa? Provavelmente não. Espero que elas não vejam. Se você pudesse mandar um familiar seu para Marte, com passagem só de ida, quem seria? Eu quero nomes e parentesco. Pra Marte. Só de ida, gente, que legal. Acho que eu iria eu. Ah, não vem com esse papo. Não saboneta. Nada disso, não. Não pira. Eu não tenho muito, porque as pessoas que eu não gosto, eu simplesmente me afasto. Um nome de alguém que você se apaixonou. Só pra gente ter um corte. A gente quer polêmica. A gente quer que você brigue em nome? família. Um parentesco. Um parentesco? Tá, vai. Tá sabonetando. Um avô. Ih, tá vivo ainda? Não. Que ousadia! Que ousadia mandar alguém que não tá mais aqui. Essa pessoa não veio falar com você, é isso. E se veio, falou merda. Que bom. Ai, vou, nada a ver. Ai, o programa é meu, a regra é minha. A gente vai ler mais uma pergunta pra acabar essa palhaçada, Ok. tá bom? E é sobre esporte. Legal. Bacana. Se sexo fosse uma competição, você receberia um troféu, uma medalha ou um prêmio de participação? Sinceridade apenas, tá? Você que já saiu com o Raul, deixe seu comentário aqui neste vídeo antes dele responder. Como é que Ou é? não. Sabe Beyoncé no Grammy? Billie Eilish ou Tá, sabe, Adele? tá. Assim, Eu não entendi a referência. depois você olha no Google. Então você que tá assistindo também, você que lute nessa resposta. É isso. Tá? Mas de uma pergunta você não vai fugir. Temos uma pessoa que mandou um recado pra você. Eu sabia que você estaria aqui. Uau. E muito enlouquecidamente mandou pra gente um vídeo com uma pergunta. Então, produção, pode rodar, por favor. Oi, Raul. Tudo bem? Aqui é o Mercúrio Camomila. Eu tô aqui, ó, curtindo os meus incensos do Menino Pererê. E eu queria fazer uma pergunta pra você, Raul. O que você acha de signo, cara? Você curte signo? Você segue signo? Você vive signo? Eu sou ariano. Minha lua em Escorpião, meu sol em Câncer. Minha vida tá em Marte. E eu queria morar em Plutão. E você? O que você acha de signo, Raul? E pra todo mundo que tá assistindo, muita estrela cadente. Muita, muita, muita.
Ah, eu queria saber como é que vocês acham esses vídeos desse pessoal que manda pra cá. Sensacional. Gente, não sei quem é. Muito obrigado pela sua mensagem. Queria Manda. muito o incenso dele. Sei... Ele tá numa Menino, barba é um ali. negócio ali que é dele. Não sei nem se ele sabe que tava gravando um vídeo, tá? Mas o que você acha de signo, Raul? Você acha que é uma coisa... Por exemplo, eu quando era pequena, minha bisavó, diariamente, ela achava que o signo diário estava ali, era pra mim, que só tinha eu no mundo que era ariano. Ah, tá. Chega de Tá? batia. Não, minha avó não me batia, a gente não pode falar sobre isso aqui no nosso programa. Mas assim, ela acreditava mesmo, assim, todo dia ela fazia eu sentar e falar, olha, aqui tá dizendo que você vai encontrar hoje o amor de sua vida. Eu tinha 6 anos de idade. Não tinha. Não tinha. Ela levava você pra passear. Ela foi pra pracinha e falava, filho, aquela menina, por isso que não deu certo, né? Se fosse o menininho, talvez tivesse dado. Mas dentro da espiritualidade, tá? Vamos trazer pra esse lado que é o que a gente tá falando. Signo. Os signos são arquétipos criados para traçar perfis psicológicos. Então, por isso que às vezes cabe muito ou cabe um pouco menos, mas que está dentro daquele contexto. Então, eles criaram a matemática dos signos e ela faz sentido. E aí, o sentido a gente pode dar mais ou menos de acordo com cada visão, Uhum. mas que para mim influencia. Eu adoro. Eu acho que é muito relevante. Acho que somos muito plurais e temos influências sobre tudo. Então, quem tá em casa e acredita em signo pode continuar acreditando. Pode continuar. Eu só gosto de comentar assim, pondere. Entenda que tem outro virginiano, outro ariano na vida. Exato. Que pode, que essa semana você pode não achar a pessoa que tá escrito lá que você vai achar. E é muito legal a gente ter noção de que o futuro, a gente pode. Soa feio o que eu vou falar, mas a gente pode falar que o futuro não existe. É isso. Não, tô brincando. Que pena, você vai falecer amanhã. O futuro, ele não existe, ele é incerto, ele é uma caixinha de surpresas e ele é definido diante das suas atitudes, das suas vontades, do seu esforço. Então, se você recebe uma mensagem positiva, vai na fé, vai com gosto, vai com vontade de que vai fazer aquilo acontecer. Se você recebe uma mensagem negativa naquele dia, cautela, mas continua trabalhando e seguindo, para não ficar... Mas quando você fala o futuro não existe, por mais que a gente tenha dado risada, eu acredito nisso, assim, e isso pra mim tem ficado muito latente, assim, né, de que eu tô aqui com você hoje, a gente tá fazendo essa troca, mas talvez você não veja nem o programa ir ao ar. Tá. Desculpa te trazer isso, eu recebi um negócio aqui ó, do meu ponto eletrônico. Ok. Mentira, mas brincadeiras à parte, eu que não vou ver o programa ir ao ar, é isso? Olha, eu não queria falar nada. Tá, entendi. Muito obrigado a você. Vou deixar registrado aqui pra esse corte. Mas quando a gente fala que o futuro não existe, ele não existe mesmo. No quesito assim, estamos aqui hoje. A gente não sabe se amanhã a gente vai acordar, se vai dar um rolê. E eu acho que quando isso fica mais. Me corrija se eu estiver errado. Quando isso fica muito latente, você começa a aproveitar mais as oportunidades da vida, as ligações, você começa a dizer mais eu te amo, você começa a usar aquela jaqueta que você não queria usar, aquela comida que você ia deixar pra semana que vem. Copos, na coleção de copo mais bonita que você guarda pra visita. Isso, né? A Ana Maria falou, quando você guarda o copo de requeijão pra você, o melhor pra visita, alguma coisa tá errada, Exato. né? E é isso, né? Acho que se a gente começa a levar a nossa vida dessa forma, você começa a aproveitar muito mais os momentos, muito mais o O agora. presente, ele é sempre muito mais importante. Uhum. Então, se a gente começar a dar a importância certa pro agora, pro presente, o futuro ele começa a ser muito mais leve. E a gente vive muitos processos de ansiedade hoje, assim, é avassalador, porque a gente tá no presente olhando para diversas possibilidades de futuro e sofrendo por todas elas. Se você esquece... Tá falando comigo? Imagina. Tá falando de mim. É meu amigo pessoal, não me expõe aqui. Se a gente volta pro presente, a gente toma as rédeas do que a gente pode controlar no hoje, fica leve. Entende? Então, receber mensagens de signo, por exemplo, vamos trazer, a gente lê uma coisa de signo que fala de algo positivo ou negativo, considere, ok, mas siga firme no seu fluxo, no que você quer, continue fazendo o que você precisa fazer e pondere. E lembre de que quem escolhe e determina o seu futuro é você. Tá? Esse programa, vocês viram que eu fiquei meio sem palavras, né? Que eu tô meio atordoado com tudo isso que tá vindo pra mim, que eu acho que tudo é pra mim. Eu tô com esse negócio, né? Vamos ao seguinte, acabou o programa. Sabe que aqui, né? A gente tá aqui com 3 horas de programa. A Pampi não quer me dar mais programa, então vamos terminar esse programa. Mas eu tenho 4 perguntinhas que encerram o programa. Se você ou me emocionar ou vier com uma lágrima, o presente que a gente precisa de um corte de alguém chorando, tá?
Que sempre viraliza mais, a gente traz Tá. um canal novo, tá? É isso. Mas são 4 perguntas que não necessariamente têm a ver com espiritualidade, mas se você quiser dar uma aula pra gente, fica tranquilo com isso. Ou se você quiser que alguém responda por você, galera, pode vir, tá bom? Tá bom. Vó? Insisto na minha avó aqui, talvez. Quem é o seu contato de segurança, Raul? Alguém que você liga e fala, deu merda. Cara, depende da segurança que eu preciso ter. Mas se for problemas, acidentes, eu tenho 2 pessoas muito importantes, que são meus amigos pessoais. E eu poderia falar você, mas é o seu marido. Porque você é um Muito pouco obrigado. menos. Acho que eu que vou chorar aqui, ó. Acho que a lágrima é minha. Eu tenho um amigo, o Felipe, que é um meu amigo dentista, que ele é muito firme quando se rolar alguma coisa muito importante, ele consegue ser sangue frio. E você? Eu não tenho sangue frio. Sangue frio eu Então não é o seu tenho. marido. Tá, pode ser, não. Nesse quesito eu até, tudo bem. É Eu isso. já... Eu não consigo. Se eu passar por um processo muito tenebroso na minha vida, como eu passei, eu ligo pra vocês, porque eu sei Tá. que. Eu não consigo ligar pra minha tia, que é um grande amor que eu tenho, ou minha avó, porque tadinha, né? Eu ligo pra minha avó, eu perco ela. Eu ligo pra minha tia, ela desmaia. Então, realmente, ali não dá. Entendi. Então, tem que ser meus amigos. Tá tudo certo. Recebeu a visita de um gênio, Certo? tá? Ele fala, Raul, você pode ser uma pessoa que você quiser. No seu caso, você é morta também, tá tudo certo? Por um dia, quem que você seria? Por um dia. Ah, eu adoraria ser um bilionário anônimo. Gosto. O que você faria? Ai, gente, não sei. Eu ia. Em um dia, É um dia, 24 horas. eu ia decretar um monte de coisa que eu queria que construísse, que fizesse em vários lugares aleatórios. E aí, quando eu voltasse a ser quem eu era, ia estar construído, sei lá, vários hospitais, várias coisas diferentes. Eu acho Olha, que eu. toda filantrópica. Cara, eu acho que quando tem muito dinheiro pra uma pessoa só e tem muita gente sofrendo em volta, eu não sei se dá pra ser feliz. Deu merda aqui, né? Eu pensei, dá, Ah, tranquilamente. eu não consigo comer um sanduíche gigante, ver alguém do lado passando fome e ficar tranquilo. Agora eu entendi porque eu não sou evoluído como o Raul. Entendeu? Tá, é brincadeira, tá, gente? Pior que é verdade. Você morreu. Sinto muito por isso, Raul. Ah, Ih, arrepiou? não, achei que eu tô. Será? Não tinha esquecido, não percebi, gente? Não, você tá vivo, a gente tá vendo o Raul aqui. Ah. Você morreu. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Quando alguém fala assim, Raul, que Raul? Aquele aqui? Foi uma rima muito sem graça, não posso. Você pode ficar à vontade, né? A gente fala sobre eleição aqui também. Cara. Ah, eu espero que as pessoas lembrem de mim da mesma forma que eu lembro das pessoas que eu gosto, carregando uma boa memória, uma boa mensagem, um bom momento. Acho que quando a gente vai embora, é legal que tudo que a gente tem de ruim daquelas pessoas, momentos, tragédias, elas caem por terra. Porque ela não é relevante o suficiente para ficar marcada. E aí a gente percebe que só os bons momentos são os que ressaltam. Então, é natural das pessoas que a gente gosta, a gente tem vínculo, eu sei que vai ficar bons momentos. Eu acho que o que eu gostaria muito que rolasse é que um dia as pessoas fizessem uma roda e começassem a lembrar de histórias e pegar vídeos e tudo mais. Eu ia falar, gente, me solta que eu quero ficar lá perto deles e ver isso. Acho que. Tá, aí no caso a gente aqui se emociona, a ideia não era essa. Tudo bem, a gente segue aqui o programa tranquilamente. Você fala e automaticamente eu trago pra mim, né? Eu trago esse negócio pra mim. Tudo bom, querido? Queríamos um corte, não chora. Parabéns, eu ganhei Parabéns, eu ganhei. um prêmio aí. É que eu acho que a vida seria muito mais fácil mesmo se a gente conseguisse ter esses momentos, sabe? Quando as pessoas vão embora, indiferente do porquê foram embora, mas seria muito bom se a gente conseguisse sentar e lembrar dessa pessoa com amor e lembrar da importância que ela tem, né? Eu costumo dizer que os meus amigos, os meus familiares, eu consigo colocar muito no presente. A minha bisavó, ela é a pessoa mais importante da minha vida. Mesmo que ela não esteja mais aqui, e mesmo que eu não tenha para quem contar isso. Tudo bom, queridos? Como é que vocês estão? A gente vai, ok?
Última pergunta. Tá. O que o Raul adulto falaria pro Raul criança? Olharia pra aquele menino que só tinha cabeça quando era pequenininho. O que você... E boca. E boca, né? Porque você, no caso, a boca, você cresceu em volta dela. Exato. Né? A gente sabe disso. A boca nasceu desse tamanho. Tinha essa boca quando era pequeno. Quando mamava no peito. Gente, pegava a era os boca- dois. Tranquilamente. Tá tudo certo. Mas o que o Raul, pra dar uma quebrada no gelo, o que você falaria pra sua criança? Confia no processo. Confia no processo. E confia. Porque a gente tem muita dúvida, muita incerteza, a gente sofre muito. E quando a gente percebe que tudo na vida está aqui para ensinar, e a gente abre esse olhar de sou um aluno, quero aprender, tudo fica mais leve. O ruim, o bom fica incrível, o ruim fica, caramba, tô aprendendo um negócio novo, e se torna bom também. Então a vida fica muito leve, mas a gente não vai ter essa consciência criança. Então eu vou falar só, confia no processo. Ok. E eu acho que isso foi pra mim, inclusive. É óbvio que a caneca é minha, né? Não tem como eu te dar esse presente, mas eu sou muito caridoso, então... eu sei. Eu sei que se eu não te der, você vai mandar alguém na minha casa puxar meu pé à noite, então eu não quero criar intriga com você, que você tem uma ligação com a galera que eu não tenho. Mas eu preciso te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que não foi fácil você aceitar esse convite. A gente ficou um tempo conversando sobre isso. Acho que também pela exposição, por você vir trazer uma coisa que até então fazia parte de um ciclo ali, de pessoas muito próximas a você. Mas para mim era muito importante ter esse conteúdo e as pessoas em casa também. E eu falei para você algum tempo atrás, eu acho que eu chamo de dom. Isso que você carrega com você, que você tem, não pode ficar dentro do seu quarto, não pode ficar dentro de um caderno, não pode. Eu acho que isso tem que ir para o mundo. As coisas que você falou aqui, elas são muito importantes. E eu espero de verdade que isso chegue a quem tem que chegar. Isso, por acaso, uma carta da minha avó pintar, tá? A gente tá super disponível. Meu aniversário é dia 4 de Foi abril. por isso que eu fiz o Insta. Eu nunca soube o que fazer com aquelas informações e de repente falei, quer saber, eu vou jogar na internet. E aí você tem um feedback aqui e ali muito legal das pessoas, assim, nossa, mensagem bacana e tal. Então acho que é meio por aí que eu tô seguindo agora. Vamos dividir. E vamos dividir. E obrigado por dividir a sua vida comigo. Seu dom comigo, as suas histórias comigo, seus boletos, talvez, comigo. Quer? Menino, é só pra causar aqui, tá? Quando acabar, eu não quero saber de você na minha vida. Obrigado. Tamo Mesmo. junto, tamo Vou comer junto. pizza agora que eu tô com fome. Mas eu posso dar um recado? Pra mim ou pra cá? Pode ser pra todos. Óbvio, era a próxima. Eu ia deixar essa deixa. Eu Tá, ia. então vamos fingir que não Tá, rolou. vamos ver que a gente não falou sobre isso. E você que tá em casa, muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu de ouvir tudo que o Raul falou. E foi só um pedacinho, tá? Quando a gente senta pra conversar, é 4 horas de conversa e todo mundo aqui assim, ó, sabe? 2 horas da manhã. 2 horas da manhã a gente tá lá falando de espírito, depois eu durmo sozinho, porque meu marido tá roncando já em Nárnia, ele nem vê. Se alguém entrar em casa, um vulto preto me pegar, isso vai saber no dia seguinte. Olha pra câmera, por favor, e dê o seu recado. Ontem eu fiquei pensando muito no programa, fiquei muito ansioso. E aí eu conversei com a espiritualidade, perdi se tivesse algum recadinho, alguma mensagem, alguma coisa. E veio um ensinamento legal. Eu queria saber se podia ler aqui pra vocês. Por favor, tem 3 horas ou não? Porque a gente tá. Beleza. Pequenininho. Ele trouxe cola, que lindo. No meu caso, eu não escrevi não. Talvez não leia muito bem, que eu não passei a limpo, porque eu fiquei nervoso. Tá. O peso da verdade. A todos aqui, assume-vos. Olhem o espelho, mas não busquem o reflexo do corpo físico. Busquem enxergar vossas almas. Busquem entender quem ali habita aquele corpo. O maior peso de todos é fugir daquilo que são. Reconheçam e abracem vossos defeitos. São o caminho da evolução natural. Fugir de si só leva a dor para vós e para os que estão ao seu redor. Os defeitos mais fáceis de se enxergar no outro são aqueles dos quais tem mais afinidades. Se vos incomodam demais, há algo a ser trabalhado ou entendido em si. Assumam suas sombras. O peso da verdade nunca será maior do que o da desilusão da mentira.
Tenham coragem de vos conhecer e reconhecer como são. Assumam vosso coração e caminhem na luz da verdade com coragem e resignação. Ernesto. Não sei mais o que falar, ok? Te agradeço absurdamente por isso. Acho que isso é uma prova muito grande de amor que você me deu hoje aqui, de vir aqui falar e se abrir e trazer a espiritualidade e fazer parte do sonho do Quinho Fonte apresentador, e de participar das reuniões do Podquinho e de me incentivar e tudo mais. Eu acho que eu preciso de mais Rauls na minha vida, assim, para que Obrigado. para que as coisas fluam mais e que eu não desista no meio do caminho. Isso. Tamo junto sempre. E é isso, gente. Esse é o estilo do Podquinho. Semana que vem a gente tem um outro convidado que eu espero que não me faça chorar. E você que tá aí, ó, no nosso canal, não deixa de se inscrever. Canal novo, programa novo. Eu preciso muito do seu apoio, eu preciso muito da sua divulgação para que a gente possa crescer e aparecer cada vez mais, tá? Obrigado. Semana que vem a gente se vê. E um beijo. Gente... Pra que você me faz chorar, garoto? Tem menor que outro negócio de choro. Não tava no contrato. Não tava, né? Tá? Negócio de choro. Eu achei que você ia ler a carta e ia falar, Anabela, no final. Menino. Menino, eu ia fazer um cocô aqui, ó. Inteiro. Acho que nem se vier você vai falar pra você. Ah, mas sim.